Se nós considerarmos que a classe é a planta que define um objeto, ou seja, que define as abstrações para a instanciação dos objetos, então nós temos que um objeto é uma concretização dessa planta. Por exemplo, se nós temos as classes pessoa e conta, nós podemos ter uma pessoa que se chama Carlos da Silva, que é uma instância da classe pessoa. E nós podemos ter uma conta, que é a conta 1234.56, que é uma instância da classe conta. Sendo assim, de uma única classe eu posso instanciar indefinidos objetos, e esses objetos eles estão estritamente relacionados à classe que os define. Ou seja, todos os atributos que esses objetos podem ter vêm da classe que define esses objetos, e todos os métodos que esses objetos podem executar estão também definidos na classe que os define. Nesse slide, nós temos o exemplo da instanciação de um objeto do tipo pessoa e de um objeto do tipo conta. Vamos ver passo a passo. Primeiro, fazemos a inclusão dos arquivos onde estão definidas as classes cujos objetos eu quero instanciar nesse código. Depois, nós fazemos a instanciação dos objetos atribuindo a uma variável qualquer um novo objeto do tipo que eu quero instanciar. A partir desse momento, ou seja, a partir da linha 7, nós temos que na variável Carlos eu tenho um novo objeto do tipo pessoa. Todos os atributos que estão definidos na classe pessoa estão inicializados com seus valores padrões agora no objeto Carlos. Então eu posso alterar esses atributos dos seus valores iniciais para os valores que eu desejar. Por exemplo, na linha 8, eu estou modificando o atributo código do meu objeto que está na variável Carlos para o valor 10. Estou também na linha 9 modificando o nome desse meu objeto que está na variável Carlos para a string Carlos da Silva, e depois a altura para 1.85, a idade para 25, o nascimento para essa data e a escolaridade para essa string. Então, no objeto que está armazenado na variável Carlos, eu tenho já todos esses atributos que foram definidos aqui. E eu posso, por exemplo, escrever esses atributos na tela. Aqui, então, eu tenho exemplo de como é que eu faço para escrever o valor desses atributos na tela. Depois, eu posso também instanciar um novo objeto do tipo conta, e para isso eu vou precisar de uma nova variável para armazenar esse objeto que é do tipo conta. Então, criamos a variável conta_Carlos e definimos que essa variável é um objeto do tipo conta. Na variável conta Carlos, eu estou falando que a agência é a 6677, o código é o que está descrito aqui, a data de criação é essa data, e o titular é o objeto pessoa que está armazenado na variável Carlos. Nesse momento aqui, então, nós estamos fazendo uma referência que o atributo titular do objeto conta Carlos é o objeto Carlos, que no caso é uma pessoa. Então, todos os atributos que eu consigo acessar através do objeto que está armazenado na variável Carlos, eu também consigo armazenar pelo objeto que está armazenado no atributo titular do objeto conta Carlos. Vamos ver com mais detalhes logo abaixo. Mas também modificamos o atributo senha da conta Carlos para este valor, o atributo saldo da conta Carlos para esse valor e o atributo cancelado da conta Carlos para falso. Então, para fins de exemplo, agora serão feitos o acesso a alguns métodos do objeto que está na variável conta Carlos, que é um objeto do tipo conta. Por exemplo, nessa linha está apenas escrevendo o valor do nome do titular da conta Carlos, que no caso, então, irá imprimir esse valor aqui na tela, Carlos da Silva.
Na outra linha, está imprimindo o valor do saldo da conta do Carlos. Esse saldo ele é acessado através do método obter saldo, que faz parte do objeto que está na variável conta Carlos, ou seja, é um objeto do tipo conta. Nesse momento aqui, então, vai ser impresso o saldo da conta do Carlos, que é esse valor aqui que aparece na tela, que é exatamente o valor que foi feito a instanciação do atributo saldo. Depois está sendo chamado, através da variável conta Carlos, o método depositar. Esse método depositar faz parte, então, lá da classe conta, porque a variável conta Carlos é uma variável do tipo conta. Então, está chamando o método depositar, passando como parâmetro o valor 20. Então, vai depositar R$20 na conta Carlos. Então, toda a lógica de programação que está descrita lá no método depositar vai ser executada nesse momento e recebendo, então, o valor 20. Vai fazer todas as operações que estão descritas lá no método depositar. E aqui na linha 37 eu estou pedindo, então, para imprimir o saldo atual da conta, que nada mais é do que acessar lá na variável conta Carlos o método obter saldo. Esse método obter saldo, então, vai imprimir o novo valor que faz referência ao saldo da conta, que agora é 587,89, porque foi depositado R$20. Na sequência, está sendo chamado o método retirar e está passando o valor 10. Então, será realizada toda a lógica de programação que está descrita lá no método retirar, lá na classe conta, e depois vai ser feita a chamada, a impressão do saldo atual, que, mais uma vez, é uma chamada ao método obter saldo da variável conta Carlos, que se refere a conta da pessoa Carlos. E vai imprimir na tela esse novo valor. Nesse exemplo, então, nós vimos como fazer a instanciação de objetos, a referência de objetos e também o acesso aos métodos desses objetos.